Primeiros passos, primeiro beijo, tudo que é primeiro dá aquele friozinho na barriga. Imagina comprar o primeiro imóvel. E para falarmos sobre a compra do primeiro imóvel, eu trouxe um especialista do mercado imobiliário falando sobre essa informação e sobre os benefícios que a compra do primeiro imóvel, o incentivo tem para você, corretor, poder atender bem o seu cliente e para você, cliente, ficar bem informado com um especialista do assunto. Hoje, para falar sobre Minha Casa Minha Vida, as novidades do incentivo para o primeiro imóvel, eu estou com um queridão aqui do mercado imobiliário de Caxias do Sul e que pode atender aí no Brasil inteiro, falando sobre o assunto. Caetano, se apresenta para a galera. Olá, pessoal. É um prazer estar participando do Papo de Mob novamente e participando desse momento que é tão importante, que é a aquisição do primeiro imóvel. E contribuindo para que os corretores consigam fazer mais negócios com essa ferramenta e com esse incentivo que o governo oferece para o financiamento habitacional. E tem sempre muitas novidades, né, normativas chegando, e teve mudança nesse programa, mudou de nome. Então, nós, do mercado imobiliário, o cliente, se eu que trabalho no mercado imobiliário tenho dúvidas relacionadas a esse sentido, imagina o cliente que está nos assistindo aí nesse momento. E eu queria saber agora a primeira pergunta que todos fazem para nós na mesa: quem pode participar do programa Minha Casa Minha Vida? Bom, o programa Minha Casa Minha Vida é voltado para famílias com renda de até R$8.000. Então, a gente sempre precisa pensar que é para moradia, né? Então, inicialmente, o programa ele atende as pessoas que precisam, que estão morando de aluguel, que estão morando com os pais, moram de favor e querem adquirir o tão sonhado imóvel, né? Então, são pessoas com renda de até R$8.000 e que precisam respeitar alguns requisitos. São eles: não ter financiamento ativo no nome, não possuir um imóvel residencial, né? Exceto quando o imóvel é em outra região. Então, a pessoa que foi transferida de Joinville, veio morar em Caxias, né, está vinculada à empresa em Caxias, reside em Caxias e tem um imóvel quitado em outra cidade. Ele pode adquirir através do programa? Pode, porque é para moradia. Ah, então eu posso ter um imóvel em outra cidade? Quitado. Quitado. Né? Tu não pode ter nenhum financiamento ativo, né? E aí adquirir imóvel nessa cidade de moradia que eu estou comprovando que eu moro nela. Sim, comprovando através de uma declaração da empresa, através da lotação, né, em que cidade se trabalha. Também temos falando nos requisitos do Minha Casa Minha Vida, nós temos a questão da região limítrofe. Então, eu trabalho em Caxias do Sul, e moro em Flores da Cunha. Isso sim seria um impedimento para adquirir, né? Então, eu precisaria ser uma cidade mais distante para que a gente consiga o enquadramento no programa, né? Então, outra pergunta também: até que valor, aqui na nossa região de Caxias do Sul, o imóvel se enquadra no Minha Casa Minha Vida? O valor do imóvel para enquadramento dentro do Minha Casa Minha Vida é até 350 mil. Para faixa 3. Faixa 1 e 2 é até 245 mil. Qual é a diferença? Até 245 mil, respeitando a questão da renda, nós temos o subsídio, né? O subsídio ele é maior quando for imóvel novo e quando for imóvel usado é um pouco, não é tão alto quanto o imóvel novo. Porque o governo utiliza isso como uma forma de incentivo para incentivar a construção civil, né? Sim. E qual que é o valor do subsídio maior, assim, hoje em dia? Para imóvel novo é até R$55 mil. Então, a renda precisa
ficar um pouco abaixo para a gente conseguir esse valor total. E é preciso ter dependente também. Então, muitas vezes as pessoas querem esse subsídio até 55 mil e não tem dependente. Então, acaba sendo metade do valor. Então, precisa ter um filho, algum curatelado, um tutelado, alguém que seja de fato dependente, comprovadamente, para que o subsídio seja maior, né? Eu sei que tem faixas dentro do Minha Casa Minha Vida. Sim. Faixa 1, 2 e 3. Pode me falar um pouquinho mais delas? As faixas de renda, até a faixa 1, 2.640. A faixa 2 é de 2.640 a 4.400. E a faixa 3, de 4.400 a 8.000. Até a faixa 2, nós temos os maiores incentivos na questão de taxa e subsídio. A partir da faixa 3, é apenas a taxa de juros que seria mais atrativa, né? Sim. É possível... Quais as condições necessárias para obter o subsídio? O subsídio é a questão da renda, então a gente não pode ultrapassar 4.400. Acima dessa renda, a gente já entra na faixa 3. A questão do dependente, né, para a integralidade do valor ali, né, do subsídio, porque caso não tenha dependente, o valor reduz. E não ter sido beneficiado já pelo subsídio no passado. Então, existem pessoas que já tiveram no passado o benefício, algum casamento anterior com uma outra pessoa. Então, isso acaba limitando também, de certa forma, para que a gente consiga esse valor total de subsídio. Sendo empresário, tendo uma empresa no nome, eu consigo ainda comprar imóvel através do subsídio Minha Casa Minha Vida? Sim, desde que respeitando a questão da renda. Então, a gente precisa, não só a questão da renda, né? Também a questão do subsídio, dos requisitos. Então, não pode ter imóvel no nome, não pode ter a renda superior. Esses requisitos, eles precisam ser respeitados também para os empresários. Outros financiamentos. Eu tenho um carro financiado, isso atrapalha na minha comprovação, liberação de crédito? Ele ele atrapalha na questão da renda, mas não é um impeditivo para enquadramento do programa. Então, se eu tenho um financiamento de veículo, não impede que eu faça o meu financiamento habitacional. O que pode ocorrer é que essa parcela do financiamento de veículo, ela vai impactar, ela vai limitar a parcela do financiamento habitacional. E, consequentemente, acabe liberando menos crédito. Reduzindo a liberação de crédito. Ocorre muito clientes que têm um carro financiado e aí, no momento que nós vamos reunir a documentação para avaliação do crédito, a parcela fica muito baixa porque já tem esse outro financiamento, que normalmente é uma parcela maior porque o financiamento de veículo ele é mais curto. Então, consequentemente, a parcela se torna maior. Então, isso sim se torna um impeditivo, porque muitas vezes nós não conseguimos o financiamento do valor total para a aquisição daquele imóvel, né? Então, um conselho que eu dou para você, cliente, ou para você, corretor, é que se você está pensando em comprar o seu imóvel, não financie carro antes. Você pode financiar carro depois da assinatura. Não há nenhum impeditivo para o financiamento de carro, o seu financiamento habitacional. Porém, para o financiamento habitacional, o seu financiamento de carro atrapalha. Sim. Nós precisamos respeitar o comprometimento de renda de até 30%. Então, uma renda familiar de R$3.000, uma parcela de até 900. Se essa pessoa já tem uma parcela de veículo de 600, vai liberar em torno de R$300 de parcela, né? Então, acaba limitando, a não ser que a pessoa tenha um valor grande, maior de entrada, que normalmente não é o que acontece, porque é primeiro imóvel, as pessoas estão começando, né?
Outra pergunta, é possível... isso é clássica, né? Posso enquadrar qualquer imóvel no Minha Casa Minha Vida? Uma casa, enfim, casa de madeira, um terreno? Sempre é importante lembrar que o Minha Casa Minha Vida é a finalidade de moradia. Então, quando o corretor ou quando o possível cliente tem alguma dúvida em relação ao Minha Casa Minha Vida, é pensar, esse imóvel tem que ser para finalidade de moradia. Terreno. Posso comprar um terreno financiado pelo Minha Casa Minha Vida? Pode, desde que seja contratado a construção junto. Então, até 350 mil a pessoa precisa adquirir o terreno, a não ser que seja um terreno próprio, que muitas vezes acontece. A gente semanalmente recebe clientes que já possuem o terreno e querem efetivar, né, concluir a construção ou iniciar a construção através desse recurso, que é um recurso barato. E então tu pode, desde que tu possa morar nesse imóvel. Então, tu precisa concluir, né? Tu pode utilizar até mesmo o FGTS. Imóvel comercial não pode, porque não é para moradia. Imóvel de madeira pode, desde que limite o prazo. Então, acaba limitando o prazo, imóvel de madeira, né? Vai muito que o engenheiro avalia aquele imóvel, normalmente entre 10 a 15 anos. Então, a gente também limita o financiamento, né? Porque com uma renda de até R$8 mil, num prazo de 10 a 15 anos, tu não consegue financiar muito. Então, não é comum a gente financiar imóvel de madeira. O imóvel de alvenaria, ele se torna uma opção mais vantajosa nesses casos, né? Mais viável. Mais viável. Como o valor do subsídio é calculado? Nós calculamos o valor do subsídio através do simulador da Caixa, principalmente colocando as informações. Basicamente, quanto menor a renda, maior o subsídio. Então, no momento que a gente vai fazer as simulações, e muitas vezes os corretores não entendem, são muitas perguntas, né? Eu só quero simular, ver se aprova. A gente precisa saber todas as informações, porque através dessas informações a gente vai analisar a melhor opção para o cliente. Porque não é uma dívida, ele está financiando um imóvel por 30, 35 anos, e daqui a pouco não ter aquela informação naquele momento vai fazer com que o cliente seja prejudicado. Então, é importante nós entendermos se o cliente tem dependente, se o imóvel é novo, se é usado. Às vezes, o corretor nos procura para que a gente faça a simulação e busque um enquadramento do cliente antes mesmo de ter o imóvel. Então, o subsídio ele é calculado em cima da renda, do imóvel, né, do valor do imóvel. Então, até 245 mil, existe a questão do subsídio. Depois disso, não tem, apenas a taxa, apenas o incentivo da taxa. A né? taxa de juros ser menor. Isso. E a taxa de juros está em torno de quanto hoje? Inicia, né, na faixa 1, em 4%, e vai em torno de 7,16%, 7,5%, até a faixa 13%. Então, ela é escalonada, vai subindo conforme a renda do cliente, né? Isso é ao ano, né? Também. Ao ano. É uma taxa de importante. juros ao ano, né? Hoje, nós temos uma taxa de juros maior do que a taxa de juros cobrada nos financiamentos habitacionais da Caixa, no Minha Casa Minha Vida. Então, as pessoas estão fazendo um financiamento pagando menos do que a taxa básica de juros. Isso quer dizer que, praticamente, o banco está pagando para o cliente tomar aquele empréstimo, né? Então, Sim. Compensa muito. Sim, 7% ao ano, isso se for dividir por mês, falando da maior taxa ali, né? Sim. Outra questão também é sobre que esse tempo de juro ele pode ser reduzido conforme as antecipações das parcelas, né? No saldo devedor. O cliente tem a opção de efetivar as amortizações tanto no saldo devedor,
no prazo, como na parcela. Então, como funciona? O cliente tem lá um recurso de R$20 mil, tem um saldo devedor de R$100 mil. Ele pode utilizar esses 20 mil para diluir ao longo de todo o processo, de todo o prazo. Ou ele pode reduzir o prazo. Então, tem um prazo de 200 meses, vai ficar com prazo de 150 meses. Então, muitas vezes as pessoas vão juntando o recurso e amortizando, quando vê, já quita um imóvel, já passa para um outro, já utiliza esse imóvel para dar de entrada em outro. Então, também podemos falar sobre amortização utilizando o FGTS, né? A cada 2 anos tem a opção de utilização do FGTS para a amortização, né? Que basicamente é um salário por ano. Então, se a pessoa tem um salário de 5 mil ao mês, no ano é R$5 mil que tu acaba utilizando ali para amortizar. Nós sempre recomendamos a utilização para amortizar do prazo, né? Porque a pessoa vai reduzindo o prazo e termina o financiamento antes, né? Porque se ela diluir, ela vai ter uma diferença ali pequena na parcela. Se ela paga R$1.000 por mês e diluir os 5 mil, ela vai ter uma redução de R$10, vamos supor, né? Então, o prazo sempre se torna mais vantajoso analisando dessa forma, né? E opções de financiamento, saque e price. Quando o cliente ouve, o corretor ouve, qual a diferença? Então, a questão da saque e da price é uma das dúvidas que tanto os corretores como os clientes têm. E é importante a gente analisar inicialmente o valor que o cliente tem para dar de entrada, porque muitas vezes os financiamentos que são feitos através do Minha Casa Minha Vida, nós precisamos direcionar para a tabela price, porque ela libera um valor maior de financiamento, porque a parcela dela a parcela da tabela price ela é linear, então ela inicia num valor e ela vai terminar no mesmo valor. A tabela saque, ela começa com valor maior e ela vai reduzindo mês a mês. E muitas vezes aquele cliente, por ou já ter um outro financiamento ativo, um outro financiamento de automóvel, alguma outra dívida, algum outro parcelamento, não atende pela tabela saque. Então, nós precisamos rodar a avaliação, rodar o crédito do cliente na tabela price, por liberar mais financiamento. Né? Então, assim, basicamente, qual a diferença da saque e da price? Na tabela saque, no somatório total, se o cliente não efetivar as amortizações com recurso próprio ou com FGTS, ela vai se tornar mais em conta na tabela saque. Na tabela price, no somatório total, é maior o valor. Se tu for somar tudo que for ser pago na tabela price, o valor de juros, né, o montante total é maior. A gente precisa sempre apresentar esse comparativo para o cliente, desde que ele consiga essa aprovação, né, numa delas, porque muitas vezes só aprova em uma, e não aprova na outra por conta da renda, por conta do endividamento, né? Então, a gente tem que fazer essa análise a cada caso, né? Por isso que a gente no escritório sempre gosta de atender o cliente presencial, para explicar e para analisar se é possível oferecer as duas opções, porque muitas vezes o cliente quer comprar o imóvel e só dá uma delas. Então, não adianta a gente apresentar as duas opções, porque o cliente vai querer pagar menos juros, mas o financiamento não vai aprovar. Aí a gente apresenta as opções para que ele faça as amortizações através do aplicativo, da utilização do fundo de garantia. Então, existe essas duas opções, né, essas duas tabelas de amortização, mas a gente precisa analisar cada caso para enquadrar o cliente. Caetano, então, chegando no final aí da nossa entrevista, se hoje, qual conselho você daria para um cliente
para uma família que está procurando o seu primeiro imóvel, que está pensando em adquirir o seu primeiro imóvel? O conselho que eu dou é que esse ano, né, é o ano da habitação. E nós precisamos, no geral, nos organizarmos para realizar esse sonho. E é muito importante quando a pessoa consegue adquirir o imóvel através de um financiamento que a taxa de juros é muito atrativa, porque ela poderia estar pagando o valor de parcela, o que ela paga de aluguel. E muitas vezes a pessoa paga um valor de parcela superior ao que seria de financiamento, sendo que ela está pagando um imóvel que vai ser dela. Então, a mensagem, acho que eu quero passar é assim, que busquem um corretor da sua confiança, estudem as alternativas, juntem dinheiro para dar entrada, para a documentação, porque isso é importante também, né? A questão de ter pelo menos um valor para entrada. A gente se depara muito com clientes que não querem realizar o sonho, mas não se organizam, porque o brasileiro, infelizmente, não tem a cultura de se organizar financeiramente. E é muito decepcionante quando a gente não consegue participar desse momento, porque o cliente não tem o recurso. A Miri, tu sabe, né, Miri? Tu já participou de inúmeros clientes que tu vê ali que muitas vezes precisam sair de casa ou porque estão morando num lugar que não se sentem à vontade, que não tá bacana, né? E é muito lindo também aquele cliente que busca nós, profissionais, um correspondente bancário, um corretor, e pode ser que naquele momento ele não consiga comprar, mas aí ele se planeja. O planejamento é fundamental. E aí ele retorna alguns meses depois. E acontece. E acontece a venda. E acontece a compra para ele, né? Então, não tenha medo de procurar informação de quanto te libera de crédito. Às vezes, você está com um cheque no bolso de 200 mil e não sabe. É verdade. Mas eu não tenho o dinheiro da documentação. Vai se informar de quanto. E também, até quanto ao dinheiro da documentação, não é trazer falsas esperanças. Mas agora, como corretora, existem proprietários que são preparados para você também. Eu falo isso com os meus proprietários, eu informo ele. Olha, às vezes eu tenho cliente que tem um crédito aprovado lá na correspondente do Caetano de 200 mil. Mas como é o primeiro imóvel dele, ele não está preparado com a documentação. Ele tem um cheque no bolso de 200 mil, mas ele não tem dinheiro para a documentação. E nós precisamos enquadrar isso. Isso. Muitas vezes, se o vendedor está disposto a vender e a gente consegue sentar, organizar, esclarecer, o negócio fecha. É uma agulha num palheiro. Não é todos os profissionais que sabem trabalhar assim e não é todos os proprietários que aceitam essa forma de negociação. Mas quem tem vontade, sabe, bate que abre, bate na porta que abre. E às vezes você pode estar batendo na porta errada, bate na porta certa. Às vezes o seu melhor negócio está em bater na porta certa. Não tenha medo. Vá buscar, vá aprovar o seu crédito. Eu acredito que você pode estar com um cheque no bolso, pagando aluguel, sendo que poderia estar pagando algo que é seu. Sim, e que a tendência é valorizar, né? Os imóveis, hoje o mercado financeiro, com a redução da taxa Selic, os investidores começam a tirar os recursos do banco e vão investir em imóvel. Então, o imóvel ele vai valorizar. Então, pensem que adquirir um imóvel com um subsídio, seja apenas subsídio de taxa, uma taxa de juros de 7% ao ano, um imóvel que está valorizando no momento da economia, que o imóvel volta a ser um bom investimento e a pessoa deixa de pagar um aluguel para pagar uma coisa que é sua, é a realização de um sonho. Tu encerrar o ano depois de ter adquirido um imóvel, de estar morando num lugar bacana, de
de ter feito essa realização, isso não tem valor. Passar o Natal na sua casa. Na sua casa, na sua casa, né? Na sua casa, É muito bacana. Então, podemos, em outros episódios, também falar sobre aquisição de construção, construção em terreno próprio, que é possível através dentro do programa, mas é um assunto muito específico, são vários detalhes. Mas é possível também dentro do programa com subsídio de taxa e até mesmo de recursos construir. Olha só. Então, e o bacana é o seguinte, tu adquire, ou tu já tem o terreno está lactado, e tu quer construir um imóvel. Depois desse imóvel construído nesse terreno que tu comprou lá atrás, o teu imóvel já valoriza de 20% a 30%. Sim. Então, isso também se torna um baita de um investimento, porque hoje, daqui a pouco, aquela pessoa não conseguiria comprar aquele imóvel pronto. Mas se ela já tem o terreno e ela utiliza esse recurso do financiamento através do Minha Casa Minha Vida para construir, daqui a pouco é um imóvel que ela pagaria 500 mil, ela utiliza 250 para construir. E pronto, vale muito mais. Sim. Então, é muito bacana, são várias ferramentas que se tem e nós, da Agiliza, estamos dispostos a orientar. Nós gostamos muito do atendimento presencial, porque tu consegue, olho no olho, tu consegue entender mais o teu cliente, que hoje a gente acaba ficando muito no digital, e não fica um atendimento tão próximo, né? Até mesmo em relação à parte de as informações de renda, localização do imóvel. Quando nós recebemos corretores no nosso escritório e os clientes, eu vou dizer que 80% das vezes a venda é efetivada. Eu acredito. Porque a gente consegue dar segurança para aquele corretor de que o crédito está aprovado, né? A gente dá um palpite ali naquela negociação, procurando não se envolver, mas olha que bacana, é uma boa opção, porque a gente está acostumado, a gente vivencia isso todos os dias no escritório. Então, é muito bom esse contato, e a gente está disposto, né, a atender cada caso e direcionar, e talvez hoje você não esteja com condições para comprar, mas daqui a 6 meses, depois da nossa orientação, depois de um bom atendimento de um corretor, você consiga realizar o sonho. Não é hoje, mas daqui a 6 meses, quem sabe, passa tão rápido, né? Planejamento. O planejamento. Então, a gente está à disposição, o nosso escritório fica ao lado do Di Paolo, na 18 do Forte. Só agendar, se já tiver em atendimento com algum corretor, nós estamos de portas abertas e venha tomar um café com a gente, que vai ser bem bacana. Então tá. Galera, até o próximo Papo de Mobi.